Eu tenho o grande prazer de dar as boas-vindas e apresentar a Vivian Dittmar. A Vivian tem sido uma exploradora apaixonada da consciência e da cultura desde uma idade bem tenra. Nascida na Alemanha, a Vivian cresceu na Europa, na Ásia e na América do Norte. Ela fundou a organização sem fins lucrativos Be the Change Foundation e é uma força para a mudança cultural. Como autora do Poder dos Sentimentos e outros 6 livros, ela se tornou uma especialista bem procurada e uma oradora em palestras no tema da inteligência social e emocional. E hoje ela vai falar conosco a respeito do conflito como um portão para uma nova consciência. Vivian, por favor, venha para o palco. Aplausos para Vivian, pessoal. Obrigada. É um grande prazer estar aqui finalmente, é a minha terceira tentativa, e provavelmente para muitos de nós, né, é a terceira tentativa de vir aqui. E eu estou muito tocada de poder falar a respeito do tema de conflito nesse contexto. Eu tenho trabalhado com conflito já há muitos anos, trabalhando com emoções, sentimentos, relacionamentos, e você acaba, né, tendo que entrar nessa seara do conflito. E agora, com o que está acontecendo no mundo, todo o meu pensamento e todo o meu trabalho e todo o meu sentimento em relação ao conflito, meio que acabou chegando a um momento, né, de realmente chegar a esse cálculo, né, esse cômputo, e para compartilhar isso com vocês, acaba levando a essa questão. Na minha exploração do conflito, eu acabei pensando que, né, esse conflito pode ser um portal para uma nova consciência, e eu enfatizo que pode ser, dizendo que é uma possibilidade. Como todos sabemos, com frequência, não procuramos essa possibilidade, né. Muitas vezes fracassamos em pegar, em tomar essa oportunidade que o conflito nos dá, né, o conflito convida a essa oportunidade. E muitas vezes não aproveitamos. E a razão pela qual nós fracassamos nisso é porque ainda não temos a consciência de que o conflito, né, nos convida para isso. Então, é quase como que uma situação, né, de que como é que a gente pode desenvolver a consciência para abraçar a consciência de certa forma, que ela possa ser um portão para uma nova consciência, né. E eu quero falar disso hoje. Uma das coisas que me surpreenderam, né, no meu trabalho da exploração desse conflito, é que eu realmente me apaixonei pelo conflito. E isso foi muito surpreendente para mim, porque como muitos de nós, eu costumava evitar o conflito a qualquer custo, né, o conflito era algo de que eu tinha muito medo. Todo mundo aí, alguém se identifica, né? Então, e nós temos muitos motivos para ter medo do conflito. Se a gente olhar para a nossa história, o conflito tem sido equacionado com violência, com guerra, e isso já há milênios. Então todos nós carregamos um trauma pessoal e coletivo, que no nosso sistema, conscientemente ou inconscientemente, pessoalmente e coletivamente, nós carregamos um conhecimento profundo de que o conflito é perigoso. E esse saber experiencial, experimental, impede que nós realmente cheguemos ao conflito. Então, na minha experiência, a maior parte das pessoas, e eu me incluo nelas, evitamos o conflito, né, até o limite em que nós podemos, porque a gente equaciona isso, a gente acha que o conflito é igual à violência e à guerra. E para mim foi muito importante perceber que são 2 coisas separadas, que a violência e a guerra não são a mesma coisa que o conflito. A violência e a guerra são sintomas
que fazem com que a gente não consiga lidar com o conflito e nem abraçar o conflito. Então, para mim, isso foi importante, porque nessa vida eu experimentei violência, e eu passei pela violência, e eu vi como a gente se sente impotente. E eu pessoalmente vivenciei, né, e vi como é que é inútil ter esse contexto de, você tem que olhar para os 2 lados, né, sempre tem 2 pessoas envolvidas, etc, etc. Eu vi como é inútil ouvir isso. E depois de uma reflexão profunda, eu cheguei à conclusão de que, né, esse dizer de: sempre precisa de 2 para lutar", não, isso não é verdade. Isso é um mito. É um mito cultural e é muito poderoso até. Porque possivelmente faz com que alguém seja responsável pelo ato de agressão, de que, né, eles realmente não estão fazendo isso. Mas o que é verdade é que sempre leva 2 pessoas para que haja a paz, né. Sempre são 2 que precisam estar aí para fazer com que uma relação funcione. E agora isso é algo que finalmente nós estamos acordando para isso, estamos despertando para isso, e é um despertar muito doloroso, porque estava muito confortável estar nessa bolha de dizer que: contanto que eu seja boazinha com todo mundo, e eu cuide das minhas sombras, e eu faça um trabalho espiritual, e faça minha comunicação não violenta, aí nada vai acontecer comigo, né, nada de ruim, porque sempre são 2 pessoas que precisam, né. Estão vendo que é uma ingenuidade também, né, você ficar nessa bolha? E eu vivenciei como uma jovem mulher, isso não é verdade. Quando a gente está lidando com violência e agressão, a gente precisa ter maneiras de parar a violência, antes da gente poder abrir um espaço vulnerável que a gente precisa desse espaço para se curar, para se conectar, para que o conflito seja algo bonito. E que é isso que eu descobri, o conflito pode ser maravilhoso, e eu já vou falar disso. Mas para que o conflito possa revelar a sua potencialidade, a gente precisa ter espaços que sejam seguros para a vulnerabilidade. E esses são espaços que são protegidos do uso da violência. Então o que acontece, né, para muitos de nós, quando nós somos confrontados com conflito, é que nós imediatamente e isso serve para qualquer tipo de conflito, pode ser um conflito bem pequeno, e que a gente imediatamente muda para uma mentalidade de guerra. E isso, com frequência, não acontece conscientemente, geralmente não acontece até conscientemente. É algo, em que toda essa nossa memória de trauma, todo o nosso sistema nervoso meio que vai por um modo diferente, né, que é esse modo de guerra. E nesse modo de guerra, a nossa consciência funciona de uma maneira muito diferente. A gente entra no modo de sobrevivência, a gente entra no modo de separação, a gente entra numa consciência de nós ou eles, eu ou você. A gente entra numa consciência do outro, e a gente se torna completamente identificado com a nossa própria posição, com a nossa própria perspectiva, a gente acredita que está totalmente certo, a gente sente profundamente que a gente tem certeza, e o outro se torna um inimigo. E o que é tão trágico é que isso acontece não só em situações de guerra e violência. Isso acontece em relacionamentos amorosos, relacionamentos de amor, em relacionamentos com aqueles que estão mais próximos ao nosso coração. E é isso que me deixa totalmente sem entender, porque, né, se a gente não pode nem ter paz nos nossos relacionamentos amorosos, como é que a gente vai ter paz com aqueles que estão tão longe da gente, que são tão diferentes de nós? E uma das belezas, né, de ter uma perspectiva integral e holística é que a gente sabe que aprender isso
nos nossos relacionamentos amorosos e nos nossos relacionamentos mais próximos, realmente nos permite construir uma consciência que seja maravilhosa para que em um dia a gente consiga fazer isso de uma escala muito maior, com todas as nossas diferenças, nesse planeta maravilhoso. Mas comecemos agora, né, do início. Comecemos no momento em que tantos de nós fracassamos, apesar de tanto trabalho, que é realmente resistir à mentalidade da guerra, para que nós antes estejamos cientes disso, para depois sair disso, né? E aprender a abraçar o conflito como uma porta ou um portal. Porque o conflito, como eu disse, não é a guerra, não é a violência. O conflito é um fenômeno muito natural da vida. O conflito vai nos acompanhar durante toda a vida. Contanto que haja vida, haverá conflito. E eu sinto que é muito importante reconhecer isso, porque, especialmente no mundo espiritual, nós podemos meio que ir para esse outro nível, né, que tipo, ai, tudo é um, tudo é o amor, tudo é luz, tudo é unidade, tudo é paz. E a gente meio que tenta evitar a realidade de que a vida é conflito, porque a vida é diversidade. E através do conflito há tensão, tem movimento, tem desenvolvimento, tem a criatividade. E conflito é isso também. Então tem grande beleza nisso. Então, eu disse que eu me apaixonei pelo conflito, e na verdade, o que eu me apaixonei foi, eu me apaixonei pelo gap, pelo intervalo, pela lacuna. E essa lacuna é algo que se revela para nós somente quando nós mudamos de perspectiva. Então, o que acontece geralmente quando estamos em um conflito é que, né, foi o que eu disse antes, a gente se identifica totalmente com a oposição, a gente só vê a nossa posição e, né, a gente nem está disposto a ver a oposição da outra pessoa, né, porque a outra pessoa está errada. Então, né, para quê? E leva uma mudança de perspectiva. A gente precisa dessa mudança de perspectiva que eu tentei ilustrar aqui no slide, quando a gente começa a enxergar o conflito desse outro lado, né? Então a gente muda de perspectiva para isso daqui que eu estou mostrando. E eu não sei se é algo que vocês talvez queiram tentar. Tentem fazer esse movimento com as mãos de vocês, tá? Então você está com o inimigo ali na tua frente, né? Com a tua outra mão. E tentem agora simplesmente mudar e colocar a tua mão próximo do teu rosto e afastar a outra, para mudar a perspectiva, certo? Então, o que acontece quando a gente muda de perspectiva? Nós também mudamos como estamos usando o nosso cérebro. E a gente sai de algo, né, de um inimigo, de um único ponto, e a gente chega a uma perspectiva, uma percepção espacial sistêmica. E eu recomendo vocês muito a fazer isso quando vocês estiverem no conflito. Na verdade, eu recomendo que vocês façam isso em um conflito até pequeno, porque aí é mais fácil. Comecem com um conflito bem pequenininho, e depois vocês podem avançar para os conflitos maiores. Não comecem já com um conflito gigante, né? Porque não dá certo. Então comecem com um conflito pequeno, e aí vocês podem pegar duas bonequinhas, ou dois amigos, ou duas cadeiras, e façam isso. Tentem mudar a perspectiva. E olhem do lado, fisicamente, né? De outro lado. E o que acontece é que aí você, tendo feito isso, você está olhando o sistema. E você consegue perceber o conflito como um sistema. E o que você tem, né, quando você tem um conflito, e olha só, minha definição de conflito é sempre essa pessoa que é outra coisa e essa pessoa que é uma coisa, né? E essas pessoas não se ajustam, né? Essa é uma definição bem simples. Então, o que a gente tem entre os dois é um vácuo, né? Uma lacuna, um buraco, um espaço. E eu me apaixonei por isso, por esse espaço
É um espaço entre o que você quer e entre o que eu quero. É um espaço em que nós não sabemos, um espaço que nós não conhecemos, porque esse espaço está cheio de possibilidade. Esse espaço, se nós realmente estivermos dispostos a abraçar esse espaço, para chegar nesse espaço juntos, a gente não sabe o que vai acontecer, mas vai ser novo, né? Alguma coisa nova vai surgir desse espaço aqui. E isso é possível somente se as duas partes estiverem dispostas a não utilizar a violência. A gente precisa de um espaço que a gente possa ter essa tensão, estar aí na tensão. E contanto que a gente esteja se batendo, a gente não pode ficar nesse espaço. Não dá para segurar essa tensão. E isso é um potencial total. Então, quando eu digo que eu me apaixonei pelo conflito, eu me apaixonei pelo conflito e pelas pessoas que estão capazes e dispostas a não usar da violência para solucionar o conflito. Isso é um grande "se", né? Porque, claro que nenhum dos nossos amigos vão nos bater, por exemplo, né, se a gente discordar. Mas há maneiras muito mais sutis, né, de brigar, de dizer por que que você está errado, por que que eu estou certa, por que que você não está, e vai falar para ir para cá, blá-blá-blá, né, e a gente sabe disso. Mas quando você tem alguém, seja um parceiro, um aliado, um colega, que está disposto a ir com você para esse lugar de não saber e de ficar ali, né, e de manter esse lugar e de enxergar o seu lugar, aí você pode entrar aqui. E aí vai se tornar uma porta, um portão, um portal, né, para algo novo. E você não sabe o que que vai surgir dali. Você não sabe se você vai ter as suas necessidades atendidas ou se a outra pessoa vai ter necessidades atendidas. Você não sabe se a sua solução vai ser aquela que vai funcionar. Ou muito provavelmente você vai sair com algo completamente novo e diferente, que é muito melhor do que qualquer um de vocês havia pensado inicialmente. Essa é a minha experiência, pelo menos. Agora, o problema é que essa porta, inicialmente, né, esse portão está trancado. Então, só mudar de perspectiva não é o suficiente. Devido a todo o trauma que nós temos, não é assim. Então, o que que bloqueia esse portão? E como é que a gente pode destravar esse portão? Bem, antes você tem bloqueios mentais, né, para esse portão. Um deles é o hábito de fazer perguntas fechadas. Então, você vai se comprometer a uma relação monogâmica comigo ou não? Você vai ter um filho comigo ou não? Sabe? Então, a gente não precisa falar disso. É sim ou não, né? Se for não, tchau. Né? Então, perguntas fechadas. Absolutos. Os absolutos são a minha expressão para quando a gente sente que a gente está absolutamente certo sobre alguma coisa. A gente não sente que a gente sabe disso. E você tem as escrituras sagradas, você tem leis, e Deus sabe o que para provar que nós estamos absolutamente certos. E o outro são as opiniões. A gente tem opiniões sobre várias coisas e elas mantêm essa porta fechada, porque elas se chocam, né? Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, a gente pode discordar e conversar para sempre sobre isso, sobre qual opinião é legítima. Isso vai fazer com que nós não entremos nesse espaço do desconhecido, que é tão fascinante, né? Então, é isso que bloqueia o portão mentalmente. Mas o maior desafio para muitas pessoas é o emocional, para poder bloquear esse portão. E os sintomas desse bloqueio seriam um drama, né, que está muito presente no conflito, tem um drama gigantesco aí quando tem um conflito. Você tem esse sentimento aí que você acaba não sentindo nada, né, você fica sentindo um torpor. A gente pode ressoar esse espaço, mas a gente não consegue abraçar esse espaço. Você tem tensão e você tem essa rigidez, né, é uma sensação de que você não consegue respirar. E tudo isso
são sintomas do que eu chamo de emoções. E essas emoções, eu uso um termo muito especificamente, como alguns de vocês podem saber, né? Podem ser sentimentos também. Eu chamo isso de uma bagagem emocional. São coisas antigas que são ativadas no conflito, né? E isso são coisas pessoais e coletivas. E como eu mencionei anteriormente, com conflito você tem muita bagagem coletiva que pode ser ativada. Hoje, mais tarde, eu vou fazer um workshop a respeito de como lidar com isso, tá? Porque eu posso falar muito sobre isso, não vai adiantar aqui. A gente precisa realmente chegar lá, e é isso que a gente vai fazer depois. Mas agora, olhemos como a gente pode abrir esse portão. Então, no nível mental, em vez de fazer perguntas fechadas, nós precisamos sair para perguntas abertas. Tá, e o que que a gente faz com esse problema, né? Eu quero ter uma relação monogâmica e você não quer. Essa já é uma pergunta aberta. A gente sai de falar sobre absolutos para necessidades. Quais são as suas necessidades? Quais são as minhas necessidades? Então, a gente a gente parte de um lugar de vulnerabilidade. E em vez de falar sobre... Ih, meu slide foi embora aqui, peraí, só um instantinho. Em vez de falar sobre opiniões, nós falamos sobre perspectivas. Qual é a sua perspectiva e qual é a minha perspectiva? Deixa eu voltar aqui para o slide. E aí, no nível emocional, o que acontece quando a gente limpa esse espaço emocional, né? E a gente vai fazer isso depois. Mas o que acontece é que tem uma mudança. As emoções se tornam sentimentos. Alguns de vocês talvez estejam familiarizados com o meu livro, né? O Poder dos Sentimentos, que a gente fala da expressão positiva, da tristeza, da raiva, dos sentimentos. Então, todos esses sentimentos vão estar ali, mas numa expressão positiva. O drama se torna uma aventura. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas não é meio chato ter uma relação tão harmônica? Tipo, você não tem ideia do que meu parceiro vai fazer depois, né? E eu sei que a gente não vai acabar lutando ou chegando a uma violência, mas olha só, o lugar do desconhecido é muito empolgante. Então, já tem muita empolgação na minha vida, confie nisso. Em vez de entorpecimento, a gente chega a uma equanimidade, a capacidade de estar aí na tensão e estar presente nas diferenças. E a tensão se torna relaxamento, então a gente aprende a relaxar dentro da tensão. Isso é um processo incrível, né? Vocês podem depois pensar nisso e explorar isso, porque realmente é incrível, é maravilhoso. E essa tensão, né, a rigidez se torna um espaço. Então, último slide aqui. Então, a gente parte do novo, do antigo, perdão, para o novo, né, para o novo paradigma. Então, aqui vocês podem ver uma visão aérea do portão, e no paradigma antigo a gente tinha violência, vencer, perder, como é que eu tenho as minhas necessidades, e no novo você tem criatividade, como é que faz com que as nossas necessidades sejam atendidas, você tem win-win, você tem cooperação, diálogo, respeito. Então, o que a gente precisa entender quando a gente está olhando o portão, você pode abrir o seu lado, né, trabalhando nos seus níveis emocionais e mentais, e você precisa, né, porque ele vai abrir para o teu lado, então, na verdade, você tem que dar um passo atrás para poder fazer isso. E aí você pode meio que chegar até o outro lado ali de soslaio, e você pode ajudar a outra pessoa. Estão vendo que tem uma outra alavanquinha ali da outra porta? E você pode ajudar essa outra pessoa, mas você só pode fazer isso quando você tiver feito a sua tarefinha, né? Isso é muito importante, porque muitas pessoas me perguntam, tá, eu sei tudo isso, mas como é que eu posso ajudar outra pessoa? Enfim, se você realmente estiver no outro espaço, você vai saber, né? E aí, né, como é que a gente pode ajudar os demais, né? A violência precisa de fronteiras, de limites. As emoções precisam de compaixão. E os absolutos precisam de um interesse sincero nas necessidades das outras pessoas. Ok, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.